Desde 2014, a China é a maior economia do planeta. Se levarmos em consideração a PP, paridade do poder de compra, em vez do PIB nominal, de fato é a maior economia do mundo. A PPP mede quanto determinada moeda pode comprar em termos internacionais, visto que produtos e serviços têm diferentes preços em distintos países. Um fato a ser apresentado é que no período entre 1981 e 2013, a China tirou mais de 850 milhões de pessoas da pobreza. Há um consenso global entre economistas de que essa foi a maior conquista econômica de um país na história da humanidade. E à medida que isso ocorreu, no ano de 2010, eram 64 bilionários chineses, e em 2018 o número aumentou para 372, conferindo um crescimento exagerado para os padrões financeiros do mundo. O país é tão vasto que nem podemos pensar nela como apenas um país. O governo oficialmente reconhece 56 grupos étnicos e as Nações Unidas afirmam que mais de 100 idiomas são falados no país. O nível de avanço lá é tão exorbitante que há exemplos como a cidade de Chengdu, que tem uma economia maior que a da Noruega, e a cidade de Chongqing, que possui economia maior que a do Chile. Um dilema comum entre as companhias empresariais mais inovadoras do mundo é que a China vai transformar o Vale do Silício na próxima Detroit. A China é líder mundial em fintech, que significa tecnologia para o mercado financeiro. No cotidiano desse território, você olha para cima, para baixo ou para o lado e todos estão seguindo as regras desse jogo. Desde o estagiário até o alto escalão trabalham no mínimo 12 horas por dia, 6 dias por semana. E não é só no primeiro ou no segundo ano da empresa, é a vida toda. O modelo ocidental de balancear vida profissional e pessoal não vai conseguir competir em número de horas com essa ambiciosa ideia oriental. Alguns europeus chegam a tirar 5 semanas de férias, algo inimaginável para os chineses. Os chineses estão mais acostumados com a competição intensa desde o começo da vida, para entrar nos melhores colégios, nas melhores universidades e conseguir os melhores trabalhos. Cada vaga é disputada por muito mais indivíduos. O governo chinês é onipresente e exerce um papel fundamental. Na teoria clássica do capitalismo, Adam Smith descreve a mão invisível como uma metáfora para explicar as forças da economia de mercado aberto, regido pelas leis de oferta e demanda. Em resumo, quando você vai atrás do que é melhor para você mesmo, uma mão invisível ajuda o seu vizinho e assim por diante. A China vai na contramão, pois eles acabaram com a mão invisível. O governo bloqueia alguns e favorece outros tanto na velha quanto na nova economia. O governo chinês decidiu que seria um líder em blockchain, tecnologia criada para viabilizar o sonho das criptomoedas, mas que possui diversas outras aplicações, como o rastreamento preciso. Seguindo as direções, a cidade de Hangzhou, onde a Alibaba está sediada, investiu num fundo de mais de US$ 1 bilhão focado em startups de blockchain. E a cidade de Nanjing criou um fundo de mais de US$ 1,5 bilhões, focado exclusivamente em blockchain. Além disso, a esfera governamental introduziu benefícios fiscais para empresas de capital de risco, os famosos VCs, sobre as quais sua renda tributável é deduzida por um equivalente a 70% de seu investimento
em startups de alta tecnologia de estágio inicial. Nessa nova economia digital, a matéria-prima primordial é destinada para o público bem qualificado. O governo chinês lançou o famoso Plano de 1.000 Talentos em 2008 e já recrutou mais de 7.000 pesquisadores e cientistas estrangeiros, enquanto no Ocidente as pessoas ficam com receio de que máquinas e inovações possam ameaçar seus estabelecidos empregos. A norma na China é tentar usar inovações para ganhar renda extra. O país é líder em número de unicórnios, um total de 202, seguida pelos Estados Unidos. Ao redor do mundo, quase que por definição, a maioria das startups falece depois de poucos anos. Competidores mais estabelecidos não facilitam a prosperidade delas, em busca de morder suas fatias de mercado. Uma série de empresas promissoras atingiram os status de unicórnio na China. Essas startups estão crescendo vertiginosamente e muitas estão gerando enormes fortunas logo no início de seus desenvolvimentos. A maioria dessas empresas está na vanguarda de sua indústria, abrindo caminho para a adoção de novas tecnologias e modelos de negócios. O empresário japonês Masayoshi Son lançou a empresa Vision Fund com capital de 100 bilhões de dólares, investindo capital próprio no fundo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, na Apple, na Foxconn e outras gigantes multinacionais. Quem não olha para a China, como muitos da imprensa ocidental parecem fazer, afirmam que o Vision Fund possui o maior VC do mundo, que é o Fundo de Capital de Risco. Contudo, é o governo chinês que possui o maior VC do mundo. Ninguém sabe ao certo quanto a China investe ou separou para investir em empresas de alta tecnologia, mas o consenso é que o maior VC do mundo é o governo chinês. No primeiro semestre de 2018, diversos níveis governamentais já estabeleceram 1.171 fundos de orientação e, como consequência, o governo chinês apoiou o desenvolvimento de fundos de capital de risco, como parte de seus esforços para impulsionar a inovação. A velocidade de crescimento do setor de VC na China é algo que não tem nenhum paralelo na história da humanidade. Em 10 anos, foi de um setor inexistente da economia para líder mundial junto com os Estados Unidos. O futuro da indústria de VC na China tem que ser analisado com altas doses de ambiguidade. Quando o governo decide desalavancar a economia, uma das medidas prováveis será o fim do crescimento expansivo do financiamento de capital de risco, reduzindo os estímulos fiscais e diminuindo a oferta monetária para desencorajar empréstimos. Neil Shen, um dos maiores investidores de VCs do mundo, na liderança da companhia Sequoia, Shen tornou-se bilionário. A China só está atrás dos Estados Unidos em números de bilionários. Shen teve papel fundamental em levar para o país o LinkedIn, rede social entre profissionais, e o Airbnb, que permite pessoas alugarem quartos de sua casa para estranhos. Também liderou investimentos na Alibaba, a gigante com o maior IPO da história da humanidade. Além de investir em empresas que somadas valem mais de $1 trilhão e liderar bilhões de dólares em investimentos, Neil é conhecido por carregar 3 celulares, ser rigoroso no processo de due diligence, o estudo aprofundado dos números, dos contratos, dos históricos e etc.
gostar de golfe e empregar mais pessoas na sua equipe do que os fundos norte-americanos estão acostumados. Chen é uma celebridade no mundo dos investimentos. O simples fato de ele investir em uma companhia automaticamente aprecia o valor de mercado da dita empresa. Ou seja, a empresa não muda em nada, apenas tendo o nome dele como investidor, ela passa a valer mais. Lembre-se de que o mercado não é racional. Neil afirma que ainda estamos no começo da urbanização. O consumo crescerá gradualmente com a migração de pessoas para as cidades. A tecnologia vai seguir crescendo e ganhando uma parte do mercado dos setores tradicionais. China no Brasil. Em 2009, a China tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil, destronando 80 anos de dominação dos Estados Unidos como nosso maior parceiro. O Brasil era tão dependente da China que algumas pessoas do mercado financeiro descreviam o Brasil como derivativo da China. Derivativos são contratos cujos preços dependem do valor de outro ativo. Essa expressão revela como o desempenho do mercado brasileiro estava vinculado ao da China. De acordo com o Ministério de Planejamento do Brasil, entre 2012 e 2016, os chineses investiram mais que o dobro no Brasil do que os norte-americanos. O Brasil representou 55% dos investimentos feitos por empresas chinesas na América Latina entre 2005 e 2018. O investimento estrangeiro direto cumulativo chinês atingiu cerca de 200 bilhões de dólares em 2017, incluindo territórios com grandes setores financeiros offshore, de acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas da China. O foco da parceria comercial China-Brasil tem sido mais relacionado a ativos da velha economia como portos, telecomunicações, agricultura, recursos energéticos e minerais. De toda a soja importada no mundo inteiro, 62% vai para a China. Mais de 50% de toda a soja que a China importou veio do Brasil no ano de 2017. É um consenso que o Brasil precisa de muitos investimentos em infraestrutura para ganhar competitividade global e integrar sua produção com cadeias de valor internacionais. A China também está com apetite para esses investimentos, pois tem capital e know-how para elevar a infraestrutura do Brasil para outro patamar, visando ao retorno financeiro e a garantia de sua segurança alimentar e de importação de outros recursos fundamentais. Claramente, o investimento chinês em infraestrutura no Brasil tem potencial para beneficiar todas as partes envolvidas. No entanto, a maioria das pessoas da América Latina e do território brasileiro, em particular, ainda são muito ignorantes sobre a China. Alguns governos populistas locais também criaram o hábito de manipular o público e tentar usar a China como bode expiatório para avançar seus próprios interesses de curto prazo. A CredGo é uma fintech fundada por chineses no Brasil. O fundo, focado em fintechs, entendeu que o Brasil possui alguns problemas similares aos da China, quando o assunto é acesso a crédito. A CredGo ajuda a organizar as finanças ao mostrar em tempo real os fluxos financeiros do usuário e reunir informações de taxas, limites e faturas dos cartões de crédito em um único ambiente digital. A CredGo mantém 2 escritórios, um deles é em São Paulo.
O time comercial e de estratégia está sediado no WeWork, perto da icônica Avenida Paulista.